Primeiro convidado de hoje, o Flávio Calife, economista da Boa Vista. Muito boa tarde, Flávio, e bem-vindo ao Closing da BMC. Boa tarde a todos. É um prazer. Prazer todo nosso. Flávio, a Boa Vista é uma empresa, de fato, de análise de crédito, especialmente das pessoas físicas, né? Então, nada mais apropriado que te perguntar sobre qual a opinião, qual a sua avaliação do desenrola nesse programa do governo federal para tentar eliminar, né, a negativação de milhões de brasileiros. O que você acha? Uma medida importante ou pode ser até contraproducente, considerando que a dívida não vai ser perdoada? Isso é verdade, isso é importante dizer, a dívida não é perdoada, né, ela não vai aparecer, né, no cadastro de inadimplentes. Tem que lembrar algumas coisinhas importantes na avaliação de crédito no Brasil, né? O Brasil sempre utilizou a negativação na história do negativo para avaliar o crédito. Tem negócio, né, está com o nome uso, né, não pagou. O que significa isso? Um apontamento negativo que está no cadastro de inadimplentes e acaba, muitas vezes, limitando o acesso dos consumidores ao crédito. De alguns anos para cá, nós já aprovamos o chamado cadastro positivo. Né? O cadastro positivo, qual que é a ideia? Não o apontamento negativo, mas também os positivos, os pagamentos. Eu não pago isso, mas aquilo aqui eu estou pagando. Então, com isso, você consegue, né, melhorar a avaliação do crédito, né, e exatamente melhorar aquela separação entre bons e maus pagadores. A medida que está sendo colocada agora, ela é positiva no sentido de que você suspende, obviamente que você não cancela nem perdoa, mas você deixa de visualizar dívidas muito pequenas, que muitas vezes acabam atrapalhando o consumidor, né, em outras atividades, em outras compras, em outros créditos. Né? Então, é claro que isso pode sim ser benéfico. Mas a gente sempre tem que lembrar, e acho que isso aqui é uma coisa bastante importante, que a inadimplência ela tem fatores que a determinam. E esses fatores que a determinam, eles são fatores econômicos, como renda, emprego, endividamento, comprometimento de pagamento de dívidas, juros. Então, tudo isso afeta bastante a inadimplência. Não a preocupação é sempre no sentido de que o consumidor, quando ele tem o nome, né, retirado dos cadastros e pode, obviamente, voltar a utilizar o crédito, ele faça de uma forma de que ele não volte aos cadastros novamente. É porque isso acaba sendo muito comum, muitas vezes, não só nesses momentos dessas políticas, mas é bem comum consumidores que pagam as suas dívidas voltarem a ficar inadimplentes. Então, é bem importante que o consumidor, né, tenha realmente um planejamento, se organize, aproveite a oportunidade de ter juros mais baixos, de retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes, mas com bastante responsabilidade para que ele possa não voltar novamente a este cadastro no período curto. Pois é, né, Flávio, só para a gente entender também, porque o que me deixou bastante perplexo é que teremos uma primeira fase em que os bancos vão cancelar, de fato, a negativação para devedores de até R$100, mas a renda dessas pessoas pode chegar até R$20 mil. E, em seguida, teremos uma renegociação de dívidas que serão leiloadas, e o governo vai colocar R$50 bilhões através do FGO para, de fato, garantir esse crédito. Então, tenho duas perguntas. A primeira é, como é possível que alguém que tem uma renda de até R$20 mil por mês acabe sendo negativado por uma dívida de R$100? Estamos falando de uma dívida muito pequena em relação à sua renda mensal. E o ponto número 2 é, essa questão do governo garantir a dívida, essas dívidas, isso não é um moral hazard, como se fala nos livros de economia, ou seja, vai dar o sinal de que se ninguém pagar, o governo paga, e aí ninguém vai querer pagar mesmo? Tem alguns pontos aí importantes. Essa primeira fase, até R$20 mil, para dívida de qualquer porte, mas está se cancelando essa de R$100. O objetivo dessa de R$100 é principalmente para o próximo mês, em que, obviamente, os consumidores com até R$2 mil, os salários mínimos,
de renda que vão entrar, e esses vão ser os mais, realmente, aqueles que vão ter uma representação maior nessa questão dos R$100. Esse primeiro mês o governo está meio estudando, né, como é que vai ser, então deixou mais renda, dívidas maiores, né? Mas no segundo momento, no próximo mês, é que isso vai ser mais fortemente nessas classes de renda até 2 salários mínimos. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto não é um perdão, né? Então não é uma anistia. Né? Então, eu acho que você tem razão, o moral hazard pode acontecer, né? Esse risco, né, esse risco moral, né, de se já foi perdoado não foi perdoado, né? Mas já foi refeito uma vez, pode ser refeito de outra forma. Isso aconteceu com impostos, aconteceu com outras coisas por aí. Não é inicialmente, é claro, o objetivo. O objetivo é que você consiga, de certa forma, retirar do cadastro, mas não retirar da necessidade do pagamento da dívida, para que esse consumidor possa voltar, né, ou reorganizar a sua vida financeira. Então, é claro que todo programa que você, de certa forma, né, dá benefícios para quem está devendo ou deixou de pagar algum imposto, alguma dívida, ele pode sim gerar, né, algumas preocupações em relação ao futuro. Não vejo hoje dessa forma, né? Entendo que a maior preocupação que nós devemos ter, os consumidores devem ter, é que ao readquirir, ao renegociar essas dívidas, se realmente se preocupem em estabelecer um plano em que não voltem a ficar inadimplentes, porque isso pode realmente, né, essa dívida pode até ficar maior no futuro. Então, acho que essa é a preocupação que nós temos que ter. O governo tem alguma preocupação em relação à questão de educação financeira, mas sabe que isso é bem difícil, bem complicado, mas é claro que todos aqueles envolvidos nesse programa também acabam trazendo dicas para que isso não aconteça. Pois é, né? Lembrando que a tentativa do governo anterior de incluir a educação financeira como matéria obrigatória nas escolas estaduais foi alvo de críticas e de oposição, né, pelo atual partido que está no poder hoje no Brasil. Então, de fato, é uma questão bastante complexa. David Martins, só pergunta para o Flávio. Não, dentro até dessa linha, Carlos, tanto do finalzinho da resposta do Flávio, é um prazer estar falando contigo, uma excelente tarde, e desse complemento que você fez, porque assim, quando a gente identifica que vai limpar o nome, ou pelo menos vai tirar ali desse registro negativo de devedor, e a expectativa é que não volte. Mas qual que seria, Flávio, a melhor forma para que essas pessoas não voltem a ter esse nome negativado, se a gente sabe que o Brasil ainda é muito incipiente em questão de educação financeira? Quando eu digo incipiente, assim, que falta investimento, falta aplicação nas escolas. Eu, como consultor, atendo diversos profissionais liberais, atendo médico, atendo advogado, atendo diversos empresários que, infelizmente, nunca tiveram esse tipo de conteúdo, nem em faculdade. Então, a gente sabe que assim, a população não tem a educação financeira. Então, por mais que tenha, muitas vezes, uma renda elevada, o consumo acaba sendo também elevado. E isso acaba gerando essas dívidas que muitas vezes não conseguem ali a quitação. Então, qual que seria... Vocês têm alguma estratégia para que a gente consiga melhorar esses dados do país também? Algum estudo de países que tiveram sucesso, que seja implementado? Como que vocês vislumbram essa melhoria pensando no Brasil? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Eu não tenho resposta. É claro que a gente se compara, né, obviamente, com outros países, tem que tomar bastante cuidado, né, porque a questão principal na nossa avaliação em relação à questão da inadimplência, você ficar, né, você tem que pagar a dívida, é uma questão muito econômica. Né? Então, é claro, quando as condições econômicas melhoram, salários, renda, juros melhoram, isso automaticamente ela melhora também a condição de inadimplência do consumidor. Nós já passamos por diversos programas, né, tentativas de trazer a educação financeira como forma de planejar, de organizar, de orçamento. A gente tem pesquisas que mostram que mais da metade das pessoas não fazem nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de controle. Então, é realmente algo que estamos um pouquinho atrás da maioria, não diria que a maioria dos países. Eu não conheço pesquisas que comparem os diversos países do mundo, mas imagino que a maior parte dos países do mundo as pessoas não fazem realmente grandes controles sobre o seu orçamento, porque
a maior parte dos países tem uma dificuldade realmente financeira muito grande. Né? Então, para pagar amanhã o que eu recebo hoje, né? Porque você realmente tem uma dificuldade muito grande para pagar, para você conseguir realmente inserir isso no orçamento. É claro que quando as pessoas têm um pouquinho mais de condição financeira, um pouquinho mais de recurso, um pouquinho mais de conhecimento, é claro que elas conseguem fazer isso de uma forma mais natural. Mas a gente tem que lembrar, né, que a maior parte, é claro, dos consumidores que acabam se tornando inadimplentes não tem essas condições todas, não tem, às vezes, nem renda fixa, não sabe exatamente quanto que vai receber. É porque uma das coisas do planejamento financeiro, do orçamento, quanto que eu vou ter de renda? Vamos lembrar que 40% da economia brasileira é informal. Então, isso significa que você não tem um salário exatamente que você vai receber todo mês, você consegue se planejar. Muitos não sabem isso. Isso acaba afetando bastante a própria organização. Imagine, né, que você não sabe, você sabe quanto tem de despesa, você não sabe qual será a sua receita. Então, a gente atrapalha bastante. Então, você fazer um planejamento financeiro quando você não sabe exatamente qual vai ser a sua receita, acaba realmente dificultando. Né? Então, a gente não tem visto, isso é uma coisa que a gente já fala há bastante tempo, uma evolução da educação financeira no Brasil. Isso é uma coisa bastante interessante. Apesar de esforços da nossa área, né, de birôs de crédito, né, de avaliação de crédito, áreas de banco, a gente tem visto uma pequena, ou até nem muita evolução sobre as finanças pessoais do Brasil. É um pouco aquilo mesmo, né? Eu estou bem, eu pago as contas. Eu não estou bem, eu não pago. Então, isso realmente é uma coisa que a gente ainda não evoluiu. Não sei se isso inserido em escola resolveria, não sei, né? Mas isso é um fato. Nós não conseguimos resolver a questão do planejamento financeiro pessoal no Brasil. Último ponto, Flávio, que eu sei que também você tem uma agenda bastante intensa. Eu queria te perguntar, todos os meses a gente conversa no começo do mês do boletim que a Boa Vista produz sobre a inadimplência, o nível de inadimplência no Brasil. Faltam 10 dias, 11 dias para o final do mês, 10 dias, aliás, até o final do mês. O que vocês estão vendo para esse mês de julho? Como está a inadimplência? A gente pode ter algum spoiler do boletim, né, que vai chegar agora no mês de agosto, referente ao mês de julho, mas nos primeiros 20 dias desse 7º mês do ano, qual é a percepção de vocês da Boa Vista em relação à inadimplência no Brasil? A inadimplência ela subiu muito em 2022, quase 20% de aumento. Esse ano, se olhar o número em torno de hoje, ele ainda está perto dos 14%. Mas se a gente olhar o ritmo de crescimento, ele vem se reduzindo. Né? Se a gente olhar assim, os últimos 18 meses, a gente teve muitas altas, 14, 15 altas em 18 meses, né, em cada mês, mas nos últimos 2, 3 meses, ele parou de crescer, até caiu. Né? Então, a gente começa a ver uma estabilidade da inadimplência agora nos últimos meses, que é algo que a gente deve, a gente imagina que deva continuar ao longo do ano, mas em 2023, a inadimplência ainda vai subir. Ela vai subir menos do que 2022, mas ela começa a se reduzir. Isso porque a gente tem uma melhora no mercado de trabalho, a gente tem uma melhora na renda, o endividamento começou a cair, os juros ainda não, né, mas a maior parte dos indicadores começam a apontar para determinantes de preço que começam a melhorar. Então, isso é o que a gente espera ao longo dos próximos meses. É uma redução lenta, mesmo que devagar, dessa inadimplência. É claro que pode ter um efeito agora com esses programas, pode ter um efeito de curto prazo, pelo menos, de redução um pouco mais rápida, até porque boa parte dos consumidores inadimplentes vão sair desse cadastro, desse estoque. Mas isso não quer dizer, né, que a inadimplência está diminuindo. Tem que esperar, lógico, ao longo do tempo, como que esses números vão se comportar e qual o tempo, né? Porque não basta ser algo de curto prazo, mas sim de médio a longo prazo, porque muitos consumidores voltam a ficar inadimplentes no médio prazo. Então, isso a gente vai ter que observar, que é uma coisa nova. Sempre que há uma medida, né, exógena, você fora, né, dos padrões, fora daquelas variáveis que a gente conhece, a gente vai ter que ver o que vai acontecer, né, para a gente poder ter uma avaliação um pouco melhor. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer e com certeza voltaremos a falar com o Flávio daqui a alguns dias, quando será apresentado o boletim do mês de julho, né, referente ao mês de julho, mês de agosto, publicado no começo de agosto da Boa Vista. Flávio, muito obrigado por sua participação e até breve. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar com vocês.